Mais uma aula de campo harmônico maior na prática. O pessoal gostou dessa ideia de entender o campo harmônico como a gente usa no dia a dia, né? A gente não anda com uma tabelinha com os 12 alturas ali do campo harmônico e fica comparando com a... deixa eu ver se está aqui na minha tabela esse campo harmônico, que música é essa. Isso é um approach que não é verdadeiro. No dia a dia não é assim que a gente se relaciona com o campo harmônico. Bom, já quero convidar a se inscrever no canal. Toda semana eu trago uma aula nova. Eu quero te convidar a ser meu aluno online aqui no canal. Para isso você precisa apenas ativar a notificação, senão toma falta. E para pagar, o que você paga para ser meu aluno online? Você vai gastar um pouquinho da sua gentileza arrastando o dedo, arrastando o mouse e agora, para não esquecer, você vai deixar um like no vídeo. Tá? Para o canal crescer, todo mundo já sabe como é que funciona, né, gente? Eu venho toda semana com muito amor trazer conteúdo para vocês aqui. É uma satisfação e uma honra participar do crescimento musical de vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é a estrutura do campo harmônico. O campo harmônico são aqueles 7 acordes que foram extraídos de uma escala, né, de uma tonalidade ali, no caso aqui a gente está falando do campo harmônico maior, são aqueles 7 acordes extraídos das 7 notinhas da harmonização em terças, das 7 notinhas de uma escala maior. Acontece que qual escala maior? De Dó, de Ré, não importa. Sempre que eu harmonizar uma escala maior dentro dessa ideia do campo harmônico maior, eu vou ter primeiro grau, se for em tríade, maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor e sétimo grau menor bemol 5. Tríade diminuto, menor bemol 5. Se a gente pensar as notas da escala maior harmonizada até a sua sétima, né, em tétrades, a gente tem primeiro grau sétima maior, segundo grau e terceiro grau menor com sétima, quarto grau sétima maior, quinto grau, sétima, sexto grau, menor com sétima e sétimo grau, o famoso meio diminuto, que é o menor com sétima bemol 5. Tá? Primeiro, essa é uma dúvida comum, sim. Dentro dos comentários, como eu falei que eu leio, professor, por que você explicou o campo harmônico com sétima maior? Porque existem essas duas formas dos acordes aparecerem pra gente. Eles podem aparecer harmonizados até a quinta ali em tríades, vai ficar exemplo, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto, Si menor com sétima bemol 5. Mas também pode aparecer, os acordes podem aparecer harmonizados até a sua tétrade. E aí, em vez de Dó, vai aparecer Dó com sétima maior. Em vez só de Ré menor, Mi menor, vai aparecer Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior. Então, a escala ela pode ser harmonizada em tríades ou pode ser harmonizado em tétrades. A gente precisa, para se dar bem com o campo harmônico, e não importa a altura, não é Dó, Ré, não importa, é entender essa estrutura, decorar essa estrutura. Isso que a gente tem que se fixar, é isso que a gente tem que decorar, não a tabela inteira, decora essa estruturazinha. Pensa comigo, vamos fazer uma análise. Repara ali que um acorde maior qualquer, Sol maior. O que ele pode ser de uma música? Ele pode ser o primeiro grau, o próprio tom, né? O quarto grau ou o quinto grau. Aonde que a gente tem acorde maior no campo harmônico, gente? No primeiro grau, que é o próprio tom, no quarto grau e no quinto grau. Então, na prática, se você está ouvindo uma música, botou uma música para tocar, e você identificou um Sol, eu já matei o tom da música? Não, não matei o tom da música. Mas eu já sei que esse acorde, ou ele é o 1, aí o tom da música seria Sol mesmo, ou ele é o 4 de alguém, Sol é o 4 de quem? De Ré, né? Ré, Mi, Fá, Sol. Bom, então se eu fiz um acorde de Sol maior, só com essa informação de perceber que o acorde maior é o primeiro ou quarto, quinto grau, eu sei que essa música está em Sol, ou essa música está em Ré, ou quinto grau. O Sol é o quinto grau de quem? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. De Dó. Então, se eu sei um acorde da música maior, o acorde maior, né? Eu sei esse acorde maior, só um acorde maior, e sei o posicionamento no campo harmônico, onde estão os acordes maiores, eu não matei o tom, mas essa música ou está em Sol, ou está em Ré, ou está em Dó. Pô, professor, mas aí, cara, cá entre nós ainda falta muito para saber o tom. Pô, são 3 campos harmônicos ainda. Beleza. Mas vamos lá. Supondo que essa música tenha Sol e Lá maior. Agora eu já matei o tom da música. Ué, como assim? Não, porque olha só, professor, o Lá, ele pode ser o primeiro grau de alguém, de Lá, né? Ele pode ser o quarto grau de alguém, ele pode ser o quarto grau, Lá é o quarto grau de quem? Ah, é o quarto grau de Mi. Ah, e ele pode ser também, professor, o quinto grau de alguém. Ele pode ser o quinto grau, vamos ver de quem que o acorde maior, Lá maior pode ser o quinto grau, ele pode ser o quinto grau de Ré. Você não acabou de falar isso, professor? Pois é, vamos lá. Um acorde maior, ele é sempre o primeiro, o quarto ou o quinto grau do campo harmônico.
uma vez que a gente identificou as categorias e os posicionamentos das categorias. Mas se eu tenho dois acordes maiores numa música, gente, e eles estão distanciados a um tom de distância, qual é o único momento que eu tenho dois acordes maiores a um tom de distância no campo harmônico? Na prática, no quarto e no quinto grau. Ou seja, se eu toco um sol numa música, eu já sei o tom? Não sei. Aquela história, tô no culto, aí subiu um cara para dar canja, vai tocar uma música nova que você não sabe tocar. Ou no bar, não importa. O cara fez um sol. Não sei qual é o tom não. Essa música pode ser em sol, se ele for o primeiro grau. Ela pode ser em ré, se ele for o quarto grau. E pode ser em dó, se ele for o quinto grau. Então eu não sei o tom ainda. Mas aí em seguida ele virou aqui, ó. Ele faz isso, o cara vira assim, você não vê. Eu não vi o próximo acorde. Mas quando ele virou de novo, ele tava com um lá, ó. Sacou? O primeiro acorde era sol. O segundo eu não vi, porque ele virou aqui, ó. Ele foi falar com alguém ali, não sei o que, eu não vi. Aí o terceiro acorde que ele fez na música era um lá. Agora eu já matei o tom. Ué, como é que você matou o tom? Gente, aonde no campo harmônico eu tenho dois acordes que são maiores, separados a um tom de distância. Repara comigo. Sol e lá são dois acordes maiores. E do sol pro lá tem que distância? Um tom. Sabe onde você tem dois acordes maiores a um tom distante? No 4 e no 5. Matei o tom. Que tom que tá essa música? Em ré. Porque sol é o 4 e lá é o quinto. Ou seja, gente, a primeira dica prática de campo harmônico para entender as categorias. Amigo, você fez na sua música, seja olhando na cifra, assim, você passou o olho na cifra, você viu dois acordes maiores? Eles estão a um tom de distância? Você ouviu uma música, tá tirando uma música, você fez lá um sol, aí outro acorde, mas depois um lá. Você teve, nessa hora de tirar a música do ouvido, você tirou dois acordes maiores a um tom de distância? Olhando para o amiguinho no culto, lá no bar, tocando, você viu o cara fazendo um sol, aí o outro acorde você não viu, porque ele virou, né? Não tem esse negócio, quer tirar a música, aí o cara vira. Fala, peraí, cara, que eu tô vendo qual é o acorde. Vira pra cá, danado. Não tem esse negócio? Quem toca na noite já fez muito isso, de ficar olhando pra mão do coleguinha, assim, pra ver qual é o acorde. Mas aí lá pelas tantas eu vi que ele fez um lá. Opa, ele fez sol e lá? Já sei o tom da música, a música tá em ré. Por quê? Onde que a gente tem no campo harmônico dois acordes maiores a um tom de distância? No 4 e no 5. Pronto. Outra dica. Eu tô lá tirando uma música de ouvido qualquer, aí apareceu um Si menor na música. Pô, Si menor, tá. Tô ouvindo a música, ou de novo, é a mesma coisa. Eu olhei pro lado, no culto, no barzinho, qualquer coisa. O cara tá fazendo um Si menor aqui no violão. Cara, qual é o tom dessa música? Pô, Si menor? Pô, não sei, cara. Não sei. Por que eu não sei o tom ainda? Porque o Si menor é um acorde da categoria menor, né? Então ele pode ser o 2 ou 3 ou 6 de alguém. Então só com o Si menor, olhando na cifra, ou tirando a música de ouvido, ou olhando pro coleguinho no culto, no restaurante, no bar, tocando, fazendo um Si menor, eu ainda não sei o tom da música, mas eu já começo aquela coisa de cercar o gado ali. Eu já começo, peraí, bicho. Se ele fez Si menor, essa música tá em Lá, porque o Si menor é o 2 de Lá, não é isso? Cara, essa música tá em Sol, porque o Si menor é o 3 de Sol, ou essa música tá em Ré, porque Si menor é o 6 de Ré. Perceberam? Mas, pô, professor, de novo, são três campos harmônicos. Se você me entregar o Si menor, eu não sei se está em Lá, não sei se está em Sol, não sei se está em Ré. Pô, é muito pouca coisa. É verdade. Mas se ele, além do Si menor, gente, me entregar o Dó sustenido menor, mesma situação. Você olhou uma cifra. Lá no início da cifra tem Si menor. Aí lá olhou lá pro final da conta tem Dó sustenido menor. Ou seja, Si menor e Dó sustenido menor são dois acordes da categoria menor, não é isso? Que a gente encontrou na nossa música, e eles estão separados a que distância? O Si pro Dó sustenido, que distância? Um tom. Ele tem que ser, esses dois acordes, o segundo grau do campo harmônico e o terceiro grau do campo harmônico. O único lugar onde eu encontro dois acordes menores no campo harmônico maior, obviamente. Separados a um tom, gente, é onde? No segundo e no terceiro grau. Matei o tom. Se eu toco numa música Si menor, não importa a ordem, repito, mas se eu toco numa música Si menor e Dó sustenido menor, essa música está em Lá. Preciso nem pensar mais. Como é que você sabe disso? Repito, aonde que você tem dois acordes menores a um tom de distância?
no 2 e no 3. Então, gente, a regra é, apareceu 2 acordes menores na música, ou tirando, ou olhando para a mão do coleguinha tocando, ou na cifra, enxergou 2 acordes menores, estando a um tom de distância, eu matei o tom. Por quê? Eles têm que ser o 2º grau e o 3º grau. Tá? Então, se eu fiz isso numa música, ó, o tom tá aqui, ó. Ó, dó sustenido menor e ré menor, ó. E é aquilo que eu falei, né? Você às vezes olhando, né? Na prática, né? Campo harmônico na prática. Você olhando para a mão do coleguinha, o coleguinha tá aqui, ó. Não tem essa musiquinha, ó? Fez isso aqui, ó. Eu já matei o tom. Quando eu vejo a mão do coleguinha fazendo um acorde menor e pulando 2 casas para frente, matei o tom. Ou duas casas no violão representam um tom, não é isso? Matei o tom na música. Tá? Essa é outra dica prática de campo harmônico. Não é decorar a tabela. Você tá escutando uma música, tá tirando uma música. Tirou, exemplo, vou pegar outro tom. Tirou Mi menor. Tá bom. Tirou Fá sustenido menor. Matei o tom. Só, eu tirei um acorde aqui, aí outro acorde lá na música. Tô ouvindo a música, tentando tirar. Não tirei não, peraí, esse aqui eu não sei qual é. Aí o 3º acordezinho que toca é um Fá sustenido menor. E eu consigo tirar, identificar. Identifiquei Mi menor, eu não consegui identificar, perdi ali, tô ouvindo e tô tentando tirar. E o 3º acorde, um Fá sustenido menor. Matei o tom na música. Essa música tá em Ré. Eu tenho 2 acordes menores? Tenho o Mi menor e o Fá sustenido menor. Eles estão um tom de distância? Estão. Mi menor mais um tom, Fá sustenido menor, né? Então esse Mi é o 2 e o Fá sustenido é o 3. 2 acordes menores numa música, a um tom de distância, 2 e 3. Então, quem é o 2? Mi menor é o 2 de quem? De Ré. Pronto, essa música está em Ré. Ah, e tem outra situação também. Quando você tem um acorde menor, não é um menor bemol 5, a categoria menor, seguido meio tom de um acorde maior, ele tem que ser o 3 e o 4. Em que posicionamento ali no campo harmônico a gente tem um acorde menor a meio tom de distância de um acorde maior? O único lugar que isso aparece ali. Repara, o 2, 1 para o 2 está um tom de distância. Do 2 para o 3 são dois acordes menores, aí não adianta. Do 3 para o 4, não é isso? Um acorde menor seguido meio tom à frente de um acorde maior. 3 e 4. Então, mesma coisa, se eu tenho uma música, aparece para mim Mi menor, Fá, se na minha música, lá na cifra, olhando para o braço do colega tocando, tirando a música de ouvido, eu tenho Mi e Fá, eu já batei o tom dessa música. Essa música está em Dó. Por quê? Onde é que é o único lugar no campo harmônico que eu tenho um acorde menor, coladinho, meio tom, à frente a gente tem um acorde maior? No 3 e no 4. O tom dessa música é Dó. Aqui um acorde menor. Sempre que tua mão andar meio tom à frente e fizer um acorde maior, ainda mais com sétima maior, quem é? 3, 4, no caso a música está em Lá. Beleza? Peguem essas dicas. 2 acordes menores a um tom de distância. 2 e 3. 2 acordes maiores a um tom de distância. 4 e 5. Um acorde menor, meio tom atrás, né? Coladinho, meio tom de um acorde maior. 3 e 4. Isso a gente vendo os acordes só com tríades, né? Ou seja, o Ré, eu falei, né? Ré maior, menor, tal, sem colocar a sétima. Quando a gente enxerga o campo harmônico, quando ele aparece pra gente, né? Com tétrade, quando a música tem as tétrades, ou seja, as sétimas, cara, fica até mais fácil você matar o tom da música. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você tem uma música que tem um acorde... lembra que eu falei que tinha um acorde Sol? Pô, ele pode ser o 1º grau, pode ser o 4º grau ou pode ser o 5º grau. Complicado, né? Eu precisei de outro acorde para matar o tom, não foi? Mas se eu apareço na música o acorde Sol com sétima, Sol não é Sol, não é a tríade, ele aparece escrito na cifra para mim, Sol com sétima, mais fácil, porque ele não pode ser o 1º grau, nem o 4º grau, ele só pode ser quem? O 5º grau. Gente, aqui um parênteses, tá? A gente está falando única e exclusivamente de harmonias que estão restritas ao campo harmônico maior, tá? A gente não está falando ainda dos desdobramentos que a harmonia tem de entradas dominantes secundários, que são os acordes com sétima, que não fazem parte do campo harmônico. A gente não está falando das cadências, dos 2 cadenciais, a gente não está falando de empréstimo modal, nem substituição de acorde, nem nada disso. Tá? A gente primeiro está organizando a nossa cabeça para se dar bem dentro do mundinho do campo harmônico maior. Dentro do mundozinho do mundinho do campo harmônico maior, quando aparece um acorde com sétima, quem ele é? Maior com sétima, um acorde maior com sétima. O que ele é? O 5º grau, acabou. Tá certo? Apareceu Sol com sétima, a música está em Dó. Ué, por que não esse Sol com sétima poderia ser não? Acorde maior com sétima, ele pode ser o 1º, o 4º e o 5º grau? Não, ele só pode ser o 5º grau.
Lá com sétima, vamos pegar outro acorde. Lá com sétima, qual é o tom dessa música? Ré. Por quê? Um acorde maior com sétima, dentro dessa história de estar aqui dentro do campo harmônico maior, ele só pode ser quem? O quinto grau. Se fosse só o Lá, era mais difícil, porque ele podia ser o quarto, ele podia ser o primeiro grau de alguém, o quarto grau de alguém e o quinto grau de alguém. Quando você bota a sétima, Lá com sétima, né? Quando a música vem escrito Lá com sétima, ele não pode ser mais o primeiro nem o quarto grau, porque o primeiro e o quarto grau são sétima maiores. Ele tem que ser o quê? O quinto grau. Então, quanto mais nota tem no acorde, mais entrega pra gente. Por outro lado, o acorde com sétima maior. Se você tem uma música, exemplo, um Dó com sétima maior, só um Dó com sétima maior. Eu já sei o tom dessa música? Não, não sei o tom da música. Mas eu estou entre duas possibilidades. Porque esse acorde Dó com sétima maior, gente, ele só pode ser o primeiro grau de um campo harmônico, ou seja, essa música está no campo harmônico de Dó com sétima maior, ou ele só pode ser o quarto grau do campo harmônico de Sol. Um acorde com sétima maior, olha lá para a tabelinha lá, a tabelinha não sai dali. O que um acorde com sétima maior é, gente? Ou o primeiro grau ou o quarto grau. Então toda vez que você olhou para uma cifra e viu um Dó com sétima maior, essa música ou está em Dó, porque ele faria dele o primeiro grau, ou está em Sol, que faria dele o quarto grau. Dá para saber o tom da música, então, olhando só Dó com sétima maior? Não, não dá para saber. Mas vamos lá. Aí aparece Dó com sétima maior, aparece lá na frente também, não precisa ser em sequência, mas lá na frente aparece um Sol com sétima maior. Dá para saber o tom? Agora dá. Se eu tenho numa música 2 acordes com sétima maior, gente, eu matei o tom da música. Ué, como assim? Gente, ele tá dando pra gente ali na música o primeiro grau e o quarto grau. É só ver quem é o primeiro e quem é o quarto. Quando que você num campo harmônico tem um acorde com sétima maior? No primeiro e no quarto grau. Estão sacando esse approach? De você entender as categorias e o posicionamento das categorias no campo harmônico. Se você tem um acorde com sétima maior, ele pode ser o 1 e o 4. É pouca informação. Mais ou menos, né? Porque a gente já reduziu, de todos os acordes do planeta, a gente reduziu para 2 campos harmônicos. Ou do primeiro grau, né? Ele sendo o primeiro grau ou sendo o quarto. Já não é tão ruim assim. Mas ainda assim não dá para matar. Mas se ele joga outro, se você vê numa cifra, ou na mão do coleguinha tocando, 2 acordes com sétima maior, matei. Por quê? Certamente um vai ser o primeiro grau e o outro vai ser o quarto grau. É só ver quem é o primeiro e quem é o quarto. Então, de novo, se a música aparece Sol com sétima maior, Dó é o primeiro? Dó, Ré, Mi, Fá. Não. Porque o quarto grau seria o Fá. E quem que tá ali? É um Sol. Não. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Pronto. Apareceram 2 acordes com sétima maior, vê quem é o primeiro e quem é o quarto grau. Porque um é o primeiro e o outro é o quarto grau. Se um não é o primeiro, é porque o outro é o primeiro. É simples assim. Beleza? Então é isso. Campo harmônico, na prática, esse resuminho com essas explicações, essas dicas para download. Até a próxima semana.